Fala galera, beleza? Luiz aqui, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos continuar a nossa playlist aqui a respeito do C Sharp, uma introdução sobre essa linguagem, que a gente consegue fazer tanta coisa com ela. Nas aulas anteriores, nós vimos uma introdução, bastante teoria em relação a como é que a gente pode utilizar ali o CLI do .NET, e também algumas coisas interessantes a respeito do C Sharp. Hoje nós vamos continuar na teoria, agora mais focado em C Sharp. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre namespace e também sobre o using, e também como é uma estrutura de um programa, quantas namespace, quantas classes a gente vai conseguir colocar na nossa estrutura de um programa escrito em C Sharp. E nas aulas seguintes a gente também vai falar um pouquinho sobre variável, constante e alguns outros conceitos importantes antes da gente poder partir para um projeto prático mais palpável, beleza? Então essa base é muito importante. Se você está curtindo essa playlist, essas aulas, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que está estudando. Tenho certeza que vai agregar bastante para todos vocês, beleza? Então, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito de namespace, da importância do namespace do C Sharp, tá certo? Eu vou mostrar um pouquinho também para vocês aqui na documentação como é que a doc da Microsoft explica a respeito de namespace. O namespace eles são divisões lógicas, né? A gente pode até comparar com as pastas que a gente tem no nosso computador ou também aqui dentro dos nossos arquivos de um programa que a gente está fazendo aqui em .NET, no C Sharp, né? Então a gente não pode ter duas pastas com o mesmo nome, tá bom? Então da mesma maneira a gente também não pode ter duas classes com o mesmo nome em um namespace. O namespace é como se fosse um arquivo geral, uma divisão lógica de conteúdos que a gente vai ter dentro do C Sharp, tá bom? Então cada arquivo é como se a gente vai dar um nome ali para aquele arquivo e vai ter alguma instrução lógica naquele arquivo em si. O ideal é que tenha um namespace e uma classe por arquivo, tá bom? O ideal é que tenha exatamente isso. Mas a gente também consegue reutilizar o namespace. A gente pode utilizar, e é por isso que a gente também vai ver nessa aula a respeito de using, como a gente consegue utilizar um namespace em outro arquivo, né? É muito semelhante com o sistema de módulos que a gente também tem no JavaScript, tá? A gente consegue utilizar módulos, outros arquivos, em arquivos diferentes no JavaScript. Aqui no C Sharp também a gente utiliza esses mesmos princípios também aqui no C Sharp e no .NET. Aqui na doc eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que a gente pode ver isso aqui na doc nos namespace, tá? Basta que vocês venham aqui em conceitos básicos, sistemas de tipos e a respeito do namespace. Então ele é um sistema que a gente utiliza para colocar as classes, tá? E eu queria que vocês se atentassem a essa definição e a essa definição aqui do namespace, né? Declarar os próprios namespace pode ajudar a controlar o escopo dos nomes de classe e de métodos em projetos de programação maiores. Então você deve usar uma palavra-chave namespace para declarar um namespace, como o exemplo a seguir, tá bom? Então aqui a gente tem um namespace chamado Simple Namespace e aqui uma classe chamada Sample Class. O ideal é que nesse arquivo aqui, ó, a gente tem esse arquivo e ele vai conter apenas esse namespace com esse nome e também apenas essa classe com esse nome. Se a gente precisar de outra classe, a gente não vai utilizar esse mesmo nome aqui, tá? A gente vai usar outro nome. E aí, eu queria chamar a atenção também para vocês que a respeito do namespace, a gente consegue organizar os nossos projetos de códigos grandes. A gente já vai ver a respeito da diretiva using, tá? E também do global. Tanto namespace quanto using são palavras dedicadas.
A gente não pode nomear as coisas, as variáveis, as constantes que a gente vai ter no nosso programa com isso, né? Nem com o próprio class, porque são palavras dedicadas. Depois a gente vai falar mais a respeito dessas palavras, dessas keywords dedicadas aqui ao C#. Mas por hora, o que é que a gente precisa entender? Que o namespace serve para organizar a estrutura lógica do nosso programa. Vamos fazer o seguinte, na aula passada a gente criou um arquivo bem simples em .NET, e aí ele vinha simplesmente com um console writeline hello world, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar aqui em estrutura do programa, visão geral, nós temos aqui uma estrutura inicial de um programa escrito em C# com o console writeline hello world. Eu vou copiar isso aqui, vou levar aqui para o nosso programa, tá bom? A gente vai aqui no program.c# e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou executar isso aqui e ele deve exibir para nós o console writeline hello world. Deixa eu dar um .NET Run aqui. E beleza, ele exibiu sem nenhum erro aqui o hello world. Tranquilo? Isso aqui são comentários, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito de comentários. Não são necessários no momento. O using, já que a gente vai falar um pouquinho a respeito dele. Beleza? Então vocês lembram que a gente só pode ter um namespace com o mesmo nome, né? No arquivo. Se a gente tiver classes repetidas, vai dar problema. Tanto que se eu quiser, por exemplo, colocar essa classe dessa mesma maneira, com 2 your class, ele deve apresentar aqui algum erro na execução do programa. Olha só, ele está dizendo que o namespace your namespace já contém uma definição chamada your class. Mas se vocês vierem aqui, ó, na parte de sistema de tipos namespaces, vocês vão ver que a gente consegue utilizar um operador, esse ponto, para delimitar ainda mais a nomenclatura das classes, né? Então eu consigo, por exemplo, nessa your class, colocar um ponto teste, não na classe, né? Mas no namespace. E aí a gente consegue colocar o nome, essa classe, your class, em um outro namespace com esse mesmo nome. Eu vou dar um exemplo para vocês da aplicação disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse exemplo de namespace aqui que a gente estava falando agora há pouco, tá? Eu vou copiar ele aqui, vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de other namespace.cs, para a gente delimitar que vai ser um arquivo C#. Eu vou voltar a colocar, eu vou excluir, melhor dizendo, essa classe. Vou dar uma olhada aqui nesse namespace e vou retirar isso aqui que a gente acabou de colocar. E vou dar o mesmo nome de namespace aqui. E também colocar o mesmo nome de classe para cá. Vamos executar, a gente espera que aconteça algum erro aqui. Ele está dizendo que your namespace já contém um your class. Ok. Se eu colocar nessa outra aqui o operator e dizer que agora esse namespace, your namespace, embora seja o mesmo nome, ele vai conter uma parte diferente, né, como se fosse uma delimitação, eu consigo executar ele de maneira tranquila, porque agora eu delimitei o nome do meu namespace. E agora ele entende como se fosse um outro namespace e a execução da classe, embora com o mesmo nome, ela consegue ser feita, sem erros. Uma outra opção que você tem é trocar também o nome da classe, tá? Your other class, e isso aqui também vai funcionar sem erros, beleza? Muito bem, então a respeito de namespace é basicamente isso, né? Uma instrução onde você vai ter uma organização de lógica aí para o teu programa, tá? O program.cs a gente já viu que é o index, né? É onde vai iniciar a execução do nosso arquivo, e a gente pode ter outros arquivos C# organizados em folders, geralmente, eu coloquei esse aqui na raiz do projeto, mas a gente pode ter outras instruções aqui. Lembrando que o class e o namespace, eles vão ter que ser de nomes diferentes, tá? Você pode ter o mesmo nome de classe
Aí, se você fizer isso, você vai ter que usar o operador ponto e colocar alguma diferença aqui. Ou você pode ter o mesmo namespace e simplesmente mudar o nome da classe, tá? Como a gente mostrou, os dois jeitos eles funcionam. Agora, a respeito do using, o que a gente pode fazer aqui em relação a using, tá? Voltando aqui para o slide, o using a gente vai utilizar para fazer justamente o importações, tá? A gente, inclusive, pode utilizar a importação para utilizar namespace e classes de outros arquivos, tá? Por exemplo, a gente está fazendo ali num arquivo, nesse nosso program.cs, a gente quer utilizar esse other namespace, tá? No caso, esse your namespace e essa classe your other class. A gente consegue, através do using, fazer dessa maneira aqui, tá? É uma diretiva, uma palavra dedicada que a gente consegue fazer isso. E também a gente consegue utilizar outras bibliotecas do .NET, do ESP, para poder fazer deixar o nosso programa ainda mais interessante. A gente usa o using para importar o que nós desejamos trabalhar, tá? O que nós desejamos utilizar em nosso projeto. E a gente geralmente faz isso no começo do programa, tá? Bem semelhante ao import ali do JavaScript quando a gente utiliza módulos. E para isso a gente utiliza a palavra using, tá? É uma palavra dedicada, reservada ali no C# para fazer esses trâmites, né? Essas mudanças aí e o uso do namespace. Tá? Nós vamos fazer a mesma coisa agora utilizando esse namespace. Tá? A gente, por exemplo, criou aqui o namespace your other class, a gente mudou o nome da classe, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse namespace, your namespace, e nós vamos chamar ele aqui no nosso program.cs, tá? O que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar aqui o using, o nome do using, ponto, o nome do nosso namespace, beleza? Então aqui no nosso program.cs, nós vamos pegar aqui e dar um using, chamando o using your namespace. Vamos dar um .NET Run e esperar a execução do programa. Perceberam que ele também vai executar da mesma maneira. Ainda nada, porque a gente não especificou que ele fizesse nada, porém, ele não deu erro. A respeito do using, vocês podem ver que ela define um escopo no final de qual um objeto será descartado, mas a diretiva using que a gente está falando, né? Ele cria um alias para um namespace ou importa tipos definidos em outros namespaces, tá? Então, geralmente a gente vai utilizar essa diretiva de uso. Tá? Então, a palavra-chave de namespace, using, e aí a gente vem aqui para diretivas de uso, para ver exatamente como é que a gente vai conseguir colocar ela. Tá? E aqui no C#, como eu falei, ó, a using diretiva importa os tipos de um único namespace, conforme mostrado no exemplo a seguir. Então, ela vai utilizar o using system.text, né? É um exemplo aqui. Ou ela pode utilizar uma outra diretiva parecida com essa, né? Uma diretiva de alias. Tem muitas outras aplicações aqui para a gente utilizar o using, tá? Recomendo que vocês leiam, mas basicamente a gente consegue fazer utilizando essa notação. A gente vai ver exemplos mais práticos no decorrer do projeto. Esse primeiro momento é para a gente dar uma visão geral de como funciona aqui o using. Tranquilo, pessoal? Antes da gente finalizar, eu vou te dar uma oportunidade e depois uma dica muito interessante para você aprender, se aprofundar ainda mais no C#. No primeiro link na descrição tem um curso completo e aprofundado a respeito de C#. Tem esse e muitos outros conceitos mais aprofundados. Para você que quer dar um passo a mais, é uma excelente oportunidade de conferir essa formação completa de C#. Uma outra dica que eu te tenho, e é gratuita, tá? É alguns tutoriais que aqui na própria documentação gratuita da Microsoft tem, tá? Vocês podem inclusive fazer alguns tutoriais no navegador e ver em tempo real as coisas que vocês estão fazendo. Obviamente, boa parte dessas aulas são em inglês, né? Mas já tem algumas traduções interessantes aqui, tá? Ele vai te mostrar como funcionam os números, um Hello World, loops e brains. A gente vai falar de loops depois aqui. E aqui vocês podem conferir aqui alguns tutoriais no navegador.
É só vocês virem aqui na introdução, tutoriais baseados no navegador. E aí vocês veem, clicam em começar, e aí ele vai mostrar para vocês como vocês vão escrevendo, tá? Do lado esquerdo aqui ele dá as instruções, do lado direito você vai fazendo de acordo com o que você vai aprendendo. É uma outra maneira de vocês estarem estudando, tá? A gente já fez isso aqui, né? O console, o Writeline e o Hello World. São as primeiras coisas que as pessoas vão aprendendo quando estão estudando uma linguagem de programação. Então é muito interessante isso, tá? Na próxima aula nós vamos ver a respeito de variáveis, tá? Constantes, tipos de variáveis, tipos de constante, beleza? E aqui terminou de carregar, basicamente o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar e depois executar. E aí é como se ele estivesse abrindo essa notação aqui para vocês verem, tá? Como é que está funcionando. Por exemplo, se a gente quiser executar aqui esse Hello World, o ideal é que vocês escrevam para praticarem, tá? E aí ele vai executar aqui na saída esse Hello World. Depois de um tempinho, tá? São tutoriais que vocês podem ir vendo e já vai exibindo diretamente aqui no navegador para que vocês não precisem executar na máquina de vocês, né? Tem essa opção, só que como vocês veem aqui acaba demorando mais. Se vocês quiserem executar isso como a gente está ensinando aqui, baixando o .NET na máquina e executando aqui, dando .NET Run, .NET Build, fica bem mais simples. Enfim, se quiserem esperar também dá certo. E aí vocês podem ir avançando, que aí vai ficando mais difícil. Eles vão ensinando mais outras coisas para vocês. E é muito interessante ver aqui como vocês podem fazer concatenação, interpolação de string com variáveis. Isso aqui é muito interessante. E muitas outras coisas. Beleza? E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido e valeu!